Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. No último dia 8 de janeiro, completou um ano da tentativa de golpe de Estado no Brasil com a intenção de derrubar o nosso regime democrático. Percebemos que o papel da imprensa e a liberdade de noticiar e comentar os fatos foi fundamental para que mantivéssemos a população informada e trouxéssemos à tona discussões importantes sobre o nosso momento político. Hoje, no primeiro programa do ano do Alagoas em Pauta de 2024, a gente vai conversar com a jornalista, professora e doutora em comunicação pública, Patrícia Gil, que vai falar sobre a importância da comunicação pública para a manutenção da democracia no nosso país, entre outros assuntos importantes. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Obrigada, Daniele. É um prazer receber esse convite e poder conversar sobre um tema que é tão essencial, ele é tão oportuno, inclusive, para que a gente não esqueça o que aconteceu naquele 8 de janeiro. Exatamente. Por isso que eu fiz questão que o primeiro Alagoas em Pauta do ano fosse sobre esse assunto e que a gente trouxesse a importância da comunicação para o nosso regime democrático, né? Porque a gente percebeu que lá na ditadura, a primeira instituição a sofrer as maiores sanções foi a imprensa, né? E qual é o papel da comunicação pública para a manutenção do nosso regime democrático? Bom, o papel é central, assim, é crucial, né? Não é à toa realmente, como você salientou super bem, que em regimes autoritários a comunicação ela é imediatamente censurada, ela é limitada, porque para você manter um sistema autoritário você precisa limitar, né, as possibilidades de uma livre troca de opiniões, porque existe apenas opinião daquele regime a ser reforçada e a circular, que é uma forma de você tentar manter aquela população dentro de uma ordem social que aquele grupo do poder quer, né? Então, a comunicação pública, seja ela executada pela imprensa, seja executada pela sociedade civil, pela academia, pelas universidades e pelo próprio governo, e a gente pode até incluir as empresas nesse papel de fomentar a comunicação pública, se ela está limitada, você não consegue que esses agentes todos da sociedade se expressem. Lógico. Inclusive a população, né? Porque a imprensa é a voz do povo. Então, ela retrata ali e traz à tona uma série de discussões que refletem o que a sociedade está discutindo naquele momento. Exato. Né? E como que as instituições hoje se comunicam, Patrícia? Você que é doutora em comunicação pública e estudou isso muito profundamente, né? Você acredita que as instituições tenham percebido a importância de se comunicar com a sociedade de uma forma mais estratégica? Eu acho, Dani, assim, que nos últimos, vamos colocar, na nossa democracia tão recente, né, desde 85, desde o período de redemocratização, não tenho dúvidas de que o Brasil, as instituições brasileiras, em todas essas esferas, elas realmente amadureceram a forma de fazer comunicação. Amadureceram 100%? Claro que não. Os vícios são imensos. Se a gente pensar que as organizações privadas, por exemplo, que eram as organizações talvez de todo o escopo social, as organizações privadas, muitas delas inclusive aliadas ao regime militar, foram as que menos tiveram, foram menos limitações, menos sanções, tiveram ainda alguma liberdade. A indústria da propaganda, por exemplo, floresceu brilhantemente no Brasil, inclusive durante o período militar, serviu para sustentar o regime, com a forma como a publicidade funcionou no Brasil, para isso, a este serviço. Então, nesse sentido, eu acho que a publicidade, ela evoluiu muito no Brasil tecnicamente, mas ela foi a menos prejudicada durante a ditadura. As demais áreas, a imprensa recuperou sua liberdade, mas a imprensa já era um espaço de resistência, né, contra a censura, contra a imposição de uma ordem ali naquele momento, e ela também
mantém uma série de vícios, inclusive muito sustentada com a verba de governo. Ainda hoje? Ainda hoje, né? Dificilmente a gente vai encontrar emissoras comerciais de TV, de rádio, ou jornais, ou hoje os sites de notícias que não dependam, de alguma maneira, de investimento governamental. E manter a liberdade entre a liberdade editorial, não deixando com que esse investimento governamental influencie no conteúdo, é um desafio permanente. Você acha que as instituições conseguem, que eu digo assim, os jornais, os veículos de comunicação, conseguem manter essa idoneidade, essa independência? Não. Ou você acha que é até a página 2? Até a página 2, sem dúvida. E quanto mais a relação de constituição jurídica, inclusive, dessas empresas de comunicação estão relacionadas, a concessão está relacionada a um poder político, obviamente, mais presa será aquela pauta daquele veículo ao interesse político ou ao interesse econômico específico. É muita ingenuidade nossa achar que essas pressões não continuam acontecendo no dia a dia de uma redação. Sim. E eu acredito que não seja um problema apenas econômico dizer assim, os veículos de comunicação estão presos aos investimentos governamentais, né? Aqui na empresa, porque é uma empresa, né? E porque é o Brasil, porque é um país terceiro mundo, tá? A gente percebe isso também na Europa, a gente percebe nos Estados Unidos, a gente percebe em todo lugar. É muito difícil, é quase impossível você ter um veículo de comunicação 100% independente, né, Patrícia? Super difícil. Eu acho que há vários estudos que mostram durante um bom período, né, uma expectativa imensa, e eu acho que se concretizou durante um período, a evolução da internet, que permitiu a emergência de outros canais que não aqueles que tinham realmente, que eram sustentados ou pelo governo ou por grandes investimentos privados, portanto mais amarrados. Alguns desses veículos independentes, os primeiros blogs que surgiram, depois os grandes portais de notícias, eles trouxeram, digamos assim, uma certa oxigenação para a pauta, para o debate público de maneira geral. Mas a gente também observa que a internet, por sua vez, traz outro tipo de ordem de funcionamento que também impõe uma série de, se não restrições, mas de orientações para o funcionamento daqueles conteúdos. Então, por exemplo, os portais, hoje eles são remunerados pelas grandes plataformas de tecnologia. São remunerados pelos acessos via Google, são pelas plataformas de redes sociais, conforme o tráfego. Portanto, buscam mais tráfego. O famoso caça-clique, ele é um processo estabelecido. É assim que, inclusive, os meios considerados independentes, ou que a gente chama de imprensa alternativa, sobrevivem. Eles sobrevivem também pelo modelo de assinatura. Também. Né? Mais, eu acho que, assim, quando um veículo se diz independente, é quando ele realmente não precisa de Google, não precisa de portal, não precisa... Ele vive de assinatura, ele vive daquelas pessoas que têm interesse naquele conteúdo. E assim ele se mantém no ar, é um investimento dos próprios fundadores e das pessoas que se alimentam daquele conteúdo. Então, eu acredito que este modelo seja de fato independente. Este modelo. E mesmo assim, você vai reparar, porque esses veículos são raríssimos, né? Os que não conseguem sobreviver com assinatura. Mas mesmo estes veículos, eles vão perceber e fazem pesquisa, aplicam pesquisas com os assinantes, quais são os assuntos que os assinantes querem. E muitas vezes, a depender do perfil daqueles assinantes, eles tentam adaptar, né, ao gosto do seu leitor, o que também não é nenhum problema, obviamente, todo o seu conteúdo.
vários desses portais que nascem como independentes, baseados ou em apoio voluntário, inclusive, né, que fazem campanhas de arrecadação. A gente conhece muitos ligados, por exemplo, à mídia indígena, à mídia de movimentos sociais específicos, a mídia com foco, né, esses veículos independentes com foco na questão ambiental. Então, estes vivem dessas assinaturas, vivem de contribuições voluntárias, mas hoje eles também acabam conseguindo apresentar esses projetos de mídia para grandes fundações internacionais que ajudam a financiar. Em algum momento, haverá um comprometimento. A questão é esses veículos, esses profissionais de comunicação estabelecerem exatamente os seus limites, né? A sua borda de atuação, até onde o financiamento fará influência sobre a pauta, até onde, quanto ele pode dizer não para aquele financiador. Isso é uma dificuldade histórica em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo, inclusive, né? Por isso que eu trouxe aqui, que não é uma questão de dizer, justificar, acontece no Brasil, porque o Brasil é um país terceiro mundo, é um país pobre, é um país com falta de investimento em educação e leitura. Não é isso. Isso acontece no mundo inteiro. Né? Não é uma exclusividade do Brasil. A gente vivenciou aí 4 anos nebulosos do governo Bolsonaro, em que durante esse período ele tentou calar a imprensa várias vezes. Ele ocultou várias informações do governo federal que são de direito da população via Constituição. Tá? Então, ele ocultou uma série de informações que nos eram de direito saber e tentou calar a imprensa toda vez que ele era criticado. Né? No meu entender, isso já era uma pavimentação do que tentou ser feito no 8 de janeiro de 2023. Tá? A gente conseguiu perceber que a nossa democracia é muito forte, que a nossa democracia ela exerce um papel importantíssimo e não é frágil, ao contrário do que várias pessoas tentaram também vender essa ideia, principalmente na internet, de que a democracia brasileira era frágil. Apesar de ser recente, ser jovem, ela não é frágil, porque ela teve todos os motivos para cair e não caiu, né? Teve toda essa questão da discussão da urna eletrônica, da validação da eleição do presidente Lula, né? Inclusive com o cerceamento da imprensa, a imprensa toda hora dando, né, os resultados da eleição e as pessoas na internet dizendo que não, que era fraude, que era o tempo todo tentando descredibilizar o nosso regime democrático, né? Esses 4 anos, como é que a imprensa conseguiu cobrir a comunicação, fazer comunicação pública, né? Com esse cerceamento de informações, porque a imprensa não tinha o direito de seguir o presidente, só aqueles que eram favoráveis a ele. Alguns, inclusive, acho que essa semana a gente teve informação de que estão banidos da internet do mundo inteiro. Exatamente porque além do trabalho daquele governo, o governo Bolsonaro, durante os 4 anos em que lá esteve, além de cercear a imprensa, aquele absurdo que a gente via todos os respeito, dias, o cercadinho, os jornalistas cercados só poderiam ficar ali, e ali o presidente diariamente estacionava seu carro e falava em impropérios e desrespeitava aquilo a imprensa. Ali era um picadeiro que ele fazia, né? E isso trouxe para a população, né? E eu acho que o efeito negativo disso se estende para além dos próprios seguidores bolsonaristas, se estende para uma visão da população de que a imprensa é um ente menor, desprezível,
que precisa ser cercado. Você vai martelando essa ideia na sociedade, e a imprensa, o que fez? A sua pergunta, né? O que fez a imprensa? Como a imprensa conseguiu lidar com isso? Trabalhar, né? Trabalhar, e com um esforço gigantesco, inclusive sofrendo violências. Então o Brasil conseguiu escalar uma posição no ranking mundial como um país extremamente violento, né? Que mata jornalistas. Mata jornalistas. Mata, persegue, desrespeita e processa no sentido... Processa mesmo. Processos na justiça que coíbem totalmente o exercício da profissão. Esses jornalistas, eu conheço alguns que aqueles entes de governo, né, e não só federal, estaduais também, que eles tiveram que enfrentar um conjunto de processos que eram abertos em diversas varas. Então, aqueles jornalistas precisaram passar um ano viajando pelas varas para poder aparecer em todas as audiências possíveis para responder a processos. Então, infundados, né? Porque é um direito constitucional a liberdade de imprensa. Ou seja, não trabalharam, né? Não trabalharam. Olha, vocês estão respondendo à justiça, vocês vão ter que rodar o Brasil respondendo a processos, não dá tempo de você trabalhar. Não dá tempo de você fazer reportagem, de você apurar, de você investigar. Então, você coíbe, você usa, né, num governo autoritário como foi o que nós tivemos, você usa todos esses instrumentos para evitar a atividade jornalística. Além do desrespeito, além até da forma como se utiliza a justiça contra esse processo. Com certeza. A descredibilização, né, da imprensa. Isso é muito grave, Patrícia. Gravíssimo. Isso é muito grave. As pessoas não entendem a gravidade disso, né? Porque não é apenas noticiar. A imprensa, ela não noticia, mas ela também traz à tona assuntos para serem refletidos pela sociedade, para serem pensados. Então, você traz aqui, papel da imprensa também, trazer questionamentos para a sociedade, fazer com que a sociedade pense. Exato. E reflita acerca daquela ideia, daquela coisa que está sendo passada para ela. Então, durante os 4 anos, a imprensa tentou dizer, olha, gente, isso aqui é perigoso, esse caminho é perigoso. Além disso, isso não é verdade. Atenção, vamos confrontar o fake com o fato, né? Esse papel é um papel, assim, a imprensa enfrentou um papel de enxugar gelo, que é o tempo todo você precisar apurar a informação apenas para desmentir a mentira. Fazer retrabalho, né? Porque você está ali cobrindo um fato e vem uma outra pessoa, na maior cara de pau, dizer que aquilo não aconteceu. Ou que algo absolutamente absurdo aconteceu. Né? E a pessoa sabe que aquilo não é verdade. E você tem que trazer, falar para a sociedade, olha, isso aqui não aconteceu, isso aqui é mentira. Agora você pensa no outro lado, né? Na pessoa que recebe esse tipo de informação. Em quem você vai acreditar? No seu chefe de Estado, no seu líder maior, porque é um líder. Sim, né? É o representante principal do país. Né? Ele que define a sua vida, né? Ali, das decisões econômicas do Brasil que definem o impacto na sua vida. Ou você acredita na imprensa, que está sendo descredibilizado o tempo todo. Pois é, e é exatamente esse o modus operandi de um governo autoritário. Por isso que é preciso calar a imprensa. Exato. Ou diminuir a imprensa, menosprezar a imprensa, subestimar aquele papel, negar que aquela seja uma instituição importante. Porque aí você traz o centro da atenção para aquele ser. Isso. Nesse caso, ele que extremamente é o dono da personalizado, personalista, né? Numa comunicação contaminada por um projeto político, claro, de perpetuar-se no poder com um regime de força, amparado por um regime de força. Pois é uma coisa assim que é inacreditável, mas infelizmente aconteceu, nós vivemos, né? E a gente ainda está sofrendo as consequências disso. E sofreremos por muito tempo. Por muito tempo ainda. E assim, você é professora universitária,
Como é que você está enxergando as novas gerações de jornalistas que estão se formando? Eles têm essa consciência do que aconteceu, porque eles não vivenciaram a ditadura, e eles têm uma vaga ideia, tá? E hoje nos livros de história. A história é contada conforme, né? Conforme o livro que você está lendo. Exato. Então é aquele tal negócio. Eles entendem o real perigo do papel da imprensa ser cerceado, da imprensa ser calada. Eles entendem qual é o real papel deles daqui por diante, quando eles entrarem no mercado de trabalho. E outra, a comunicação pública, ela é discutida nas universidades? Ela é como se fosse uma matéria que é estudada nas universidades? Vou começar pela segunda pergunta. Não é uma matéria. Hoje nós temos alguns centros de excelência no Brasil, por exemplo, que tem uma discussão conceitual e prática sobre comunicação pública especificamente, mas geralmente em pós-graduação, mestrado, doutorado, ou seja, você fica restrito, né? Você limita essa discussão mais profunda sobre comunicação pública a um número pequeno, que é o número de pessoas que escalam na formação até um doutorado, por exemplo. O seu doutorado foi pela USP, por exemplo? Foi pela USP. A USP é um desses centros de excelência. A UNB também tem uma linha muito interessante, obviamente, porque está ali em Brasília. Claro. Né? A Universidade de Brasília. Então, você tem um núcleo de discussão interessante. A Universidade Federal da Bahia tem um núcleo bastante interessante, que alinha comunicação pública, estuda comunicação política, que a gente tenta diferenciar essas áreas do conhecimento. Então, você tem algumas iniciativas, mas soltas. Precisaríamos que isso viesse para a graduação, ou seja, aí tentando responder a sua primeira pergunta, trazendo mais peso para essa discussão, para os jovens que estão em formação, na formação do ofício que vão exercer, do ofício jornalístico, porque quando você estuda comunicação pública, obviamente a gente tem que voltar na história para discutir o presente, né? A história serve para isso, né? E o que acontece? Esses meninos hoje, esses jovens que estão se preparando nos cursos que vão exercer o jornalismo na prática, eles também estão preocupados, interessados com esse dinamismo das redes sociais, com esse apelo da internet. E isso acaba suplantando, de certa maneira, discussões mais profundas, porque a gente sabe que a internet, na sua grande maioria dos conteúdos que a gente acessa, eles estão aqui, na superfície. São rasos como uma poça. Né? Portanto, se nós temos jornalistas sendo formados a partir de um interesse em lidar com o que é glamuroso, a internet, ser influenciador digital, ter não sei quantos mil seguidores. Isso não é jornalismo. Isso né? não é o jornalismo. Você pode ser um jornalista profundo, seguido, lido, Sim. respeitado, mas não é o que a gente vê na sua, né, e a sua atividade lógica. Fim é o jornalismo. Isso. Você está ali para divulgar o seu trabalho. Exato. Né? Para você informar as pessoas, que a gente sabe que a rede social hoje é um grande veículo de comunicação. Né? Você consegue esse contato direto com as pessoas, mas a pessoa que está ali por trás, primeiramente, faz jornalismo. Isso. E os alunos, eles estão preocupados em fazer jornalismo? Eles têm interesse nisso? Ou eles querem se tornar um influencer de comunicação? Dani, eu acho que isso depende muito da formação que eles estão, né? Tem algumas escolas que têm uma formação mais clássica no jornalismo. Eu acho que esses tendem, por exemplo, a ir para cobrir política, cobrir economia. É o caso novamente, a Universidade de São Paulo tem essa formação mais clássica. Então, você aí tem esses egressos desses cursos que tendem a ir... Nas universidades públicas, eu diria. Geralmente.
Mas mesmo em algumas universidades públicas que foram extremamente sucateadas, nossa. vêm sendo sucateadas há muito tempo, e durante o governo Bolsonaro elas foram absolutamente esquecidas e, aliás, perseguidas, né? Talvez tanto quanto o jornalismo, não sei, mas perseguidas, inclusive, com restrição orçamentária. Corte de verbas. Perseguição a reitores. Né? Exatamente. Então, mas existe sim, pelo que eu vejo, né, de vários dos meus alunos, um desejo de ser influenciador de comunicação. Isso é mais presente. Isso acontece, isso é muito, muito limitado, na minha opinião. Isso é fruto de uma formação cultural, familiar, muitas vezes, né? De pouca leitura, de pouco debate, eles vêm consumindo informação de maneira rasa, porque é essa informação que está aí. E, portanto, eles veem esse modelo de informação como aquele que eles vão praticar. Eles não enxergam que isso, não enxergam que isso é raso, que eles poderiam ter acesso a algo muito melhor, uma qualidade de informação muito melhor, muito superior, e não o fazem. E você acredita que isso seja uma missão dos professores em sala de aula? Sem dúvida. Trazer essa reflexão? Sem dúvida. E eu acho que a gente precisa estimular em sala de aula essa reflexão do ponto de vista mais teórico, porque não é possível você aprender apenas um ofício prático. Vou fazer uma gravação de um vídeo. Não é só isso. Você precisa discutir o que é aquele exercício, as consequências daquele exercício prático. Quem é que já pesquisou sobre isso, conceituou isso. Então, a missão do professor em sala de aula é resgatar no aluno o interesse, inclusive, dessa profundidade teórica, porque ela e crítica, porque ela precisa alimentar a prática que ele vai fazer no futuro. Vai fundamentar o trabalho dele, Exato. Vai pavimentar o caminho dele, né, ao longo da vida. Então, é muito importante que o professor tenha, assim, diariamente essa meta, essa visão, né, para a sala de aula, porque a gente está percebendo a construção, né, de uma sociedade doente, né, mentalmente doente, e totalmente manipulada, né, e os jovens que são a nova geração, que são o futuro, deveriam nascer com outro propósito. O propósito deles está equivocado, na minha opinião. Né? Isso me preocupa demais, porque são essas pessoas que vão trazer informação para a gente no futuro. Sim. Que tipo de gente? E é um propósito estimulado por essa sociedade que está aí, um propósito extremamente autocentrado, né? Egoísta, narcísico. Em busca de uma popularidade, porque o influenciador, ele busca essa popularidade para si. Sim, para si. Ele se alimenta disso. E isso vai corroendo as bases da informação qualificada, que é aquela necessária para o debate público, para o exercício da tomada de decisão que, enquanto cidadão, todos nós, enquanto cidadãos, todos nós precisamos ter. Claro. Nós dependemos de uma informação qualificada para o voto, para uma decisão econômica, na nossa vida prática, familiar. Lógico. Nós precisamos de uma informação sobre cultura para alimentar a alma. Lógico. As famílias precisam de informação sobre saúde para cuidar dos seus filhos. De onde vem? E aí você tem uma informação que circula que não se defende, por exemplo, tecnicamente, profundamente, a importância de uma vacina para uma criança. Então, eu acho que esse exemplo do que nós vivemos durante o governo Bolsonaro, que combina um limite de informação com um ataque à imprensa, com um ataque à academia, com um ataque à ciência,
né, o negativismo, ataca a educação, e aí você tem claramente uma limitação de informação que leva a decisões extremamente equivocadas, perigosas para uma família, para uma criança. E, por sua vez, a gente viu durante a pandemia como é que a pouca adesão à vacinação poderia intensificar ainda mais os efeitos danosos da pandemia de Covid. Poderia ter sido, milhares de pessoas poderiam não ter morrido, a pandemia Exatamente. Poderia ter sido encurtada. Exatamente. Se esse trabalho de comunicação sobre a vacina tivesse sido claro, objetivo, houvesse uma informação correta acerca dos benefícios da vacina e não um negacionismo. Exato. E eu acho que vale a pena a gente lembrar, até ligando a uma pergunta que você me fez sobre como é que a imprensa, como é que os jornalistas sobreviveram a esse período de trevas que a gente teve, né? Eu acho que o trabalho da nossa imprensa durante a pandemia foi heróico. Foi sim. Foi resistente. Muito resistente. Foi graças ao processo da imprensa de buscar dados, contabilizar dados, porque nem isso a gente conseguiu. Aquele consórcio de imprensa. Exato. Nem isso o governo nos trouxe. Não, imagina. Né? Não havia informação circulante, Patrícia. Eles não divulgavam dado nenhum de nada. Até hoje a gente não sabe exatamente quantas pessoas morreram. Não sabemos e nem saberemos. Porque o negativismo que imperou aí, e que a gente ainda precisa continuar tentando, né, desfazer esse mal-estar da sociedade de negação daquilo que a ciência já comprovou, daquilo que a imprensa diz. Então, é uma luta constante, mas o negativismo, né, o negacionismo, né, melhor dizendo, o negacionismo nos trouxe a ideia de que nenhuma informação é confiável. Se nenhuma informação é confiável, então você crê naquilo que você quer. E aí, que faz mais sentido. Que te faz sentido dentro da sua que não bolha. É a verdade. Você, com isso, limita os espaços de cidadania, que são os espaços públicos. A ideia de coletivo, de comunidade... Cai por terra. Cai por terra. Então, a gente vai demorar muito tempo. É uma pena, mas assim... Felizmente, nós acordamos a tempo, o povo brasileiro acordou e eu acho que a maioria das pessoas percebeu o perigo em que nós estávamos, da gente incorrer numa ditadura fortíssima. Estivemos muito perto disso. E eles confundem no discurso deles a liberdade. Que liberdade é essa? Liberdade de você portar uma arma e dar um tiro. De invadir um prédio público. Isso não é liberdade. Isso é desrespeito. Não, liberdade sem limites. Exato. Né? Então você tem que estudar isso, inclusive filosoficamente, o conceito de liberdade. O que é liberdade? Exatamente. A liberdade, ela precisa ser cerceada pela lei. Você não pode sair fazendo o que você quer porque você é livre. Você não pode andar nu na rua. Você não pode entrar no mercado e sacar o que você quer sem pagar. Então, eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Você tem liberdade de fazer o que você quer dentro dos limites da Constituição. Exatamente. E as pessoas não entendem isso. Né? Só existe uma ordem. Só pode existir uma sociedade, pela própria noção de sociedade, de convivência, se você tem um conjunto de leis que todos são igualmente obrigados a cumprir. Claro, igualmente. Né? E isso é muito importante ter isso em mente. E a gente tem que trazer o tempo todo, e esse é meu papel como imprensa. Sim. Eu procuro fazer uso, né, do veículo de comunicação, do microfone, da câmera que eu tenho acesso, para levar esse tipo de informação para as pessoas, essa reflexão. Eu acho que esse é o papel da imprensa, né? E para a gente poder fechar, o papel da imprensa para a manutenção da democracia. Então, incansavelmente, eu vou trazer esse assunto aqui
especialistas de várias áreas para a gente discutir isso aqui. Essa é uma TV aberta, é uma TV pública que leva informação para todas as pessoas, democraticamente falando. Qualquer pessoa pode assistir, não precisa pagar uma TV a cabo para nos assistir aqui na TV Cidadã. Então, eu procuro fazer o melhor uso possível do microfone, da câmera, para poder levar esse tipo de informação e a gente manter a nossa democracia intacta. Patrícia, quero agradecer demais a sua presença aqui. Foi uma delícia esse papo, muito importante, muito pertinente. A gente não deve esquecer o 8 de janeiro, jamais. Eu nunca vou esquecer. E que você venha sempre aqui, toda vez que vier a Alagoas, trazer novidades para a gente. Obrigada pelo convite, foi ótimo. A gente precisa mesmo desse espaço, Dani, para falar de comunicação pública e defender. Num espaço como esse, né, a TV Cidadã, que é um organismo público, trazendo informação que proporcione debate. Eu acho que isso é fundamental. Te agradeço muito por isso. Eu que te agradeço. E agradeço a você por nos acompanhar até aqui. Muito obrigada pela sua audiência, por mais um ano aqui com a gente. E não esqueça de nos assistir todos os dias, às 7 às 18 horas, aqui no canal 35.2 da TV Cidadã. Até a próxima semana.